Boa tarde a todos, feliz ano novo. Você está no canal Restauração SA. Eu me chamo Lucas e com esse evento da passagem de ano eu queria fazer uma reflexão sobre o nosso exame de consciência, sobre o nosso autoexame, sobre os nossos atos e os nossos comportamentos. E eu queria fazer isso com uma história. Eu possuo um livro, um livrinho pequeno, que eu tenho desde a década de 90, chamado Bosque de Cedros, que ele reúne diversos contos, fábulas, contos da mitologia chinesa, mitologia nórdica, uma série de outros contos. Eu não sei exatamente onde esse livro está, talvez onde eu localize ele e leia para vocês especificamente, mas eu sei de cor alguns desses contos e eu vou usar um desses exemplos para ilustrar aquela reflexão que eu quero trazer. O conto se chama Alguém Sabia a Diferença. Essa história se passou, acho que salvo engano, nos anos 80, nos Estados Unidos, em que um pai ia levar seus dois filhos num parque de diversões, um já adolescente e um de 7 anos de idade. Esse parque não era nenhuma Disneylândia, era um parque mais modesto, mas assim, é comum nos Estados Unidos a existência desses parques, com carrossel, roda gigante, aquela coisa toda que vocês veem nos filmes. Pois bem, na entrada do parque tinha uma placa dizendo assim: ingresso normal, tal valor, $10, crianças com menos de 6 anos de idade não pagariam pela entrada. Beleza, o pai se dirigiu ao atendente e disse o seguinte: olha, eu vou querer 2 inteiras e um ingresso para uma criança de 7 anos de idade. E aí o atendente: nossa, mas por que você fez isso? Seu filho passaria por 6 anos fácil, eu nunca saberia a diferença de idade. Esse é o ponto. Aí o pai fala: sim, você não saberia a diferença, mas alguém saberia a diferença. Eu saberia a diferença, que eu menti. Os meus filhos que estão aqui saberiam a diferença. E esse exemplo acompanharia ele para o resto das vidas deles. Esse é o ponto. Qual que é a reflexão que é feita aqui? Primeiro, do ponto de vista do funcionário, né? O problema sério é de gestão, que os supervisores dele deveriam saber que ele estava recomendando uma coisa fora do contrato. Segundo, que o pai, na verdade, não está fazendo nada demais. O contrato para crianças acima de 6 anos era que ele estava apenas cumprindo o contrato e o que é correto na concepção de valores dele. Mas assim, de fato, parece uma coisa pequena esse ato isolado, mas os filhos dele, o resto da vida, iam saber que numa necessidade de uma mentirinha, o pai deles mentia, que isso não é totalmente errado, que isso é aceito. E aí vem essa reflexão para o ano novo, que é a seguinte: ao longo da nossa vida, a gente sempre tem aquelas desculpas para a gente mesmo, aquelas coisas que ninguém vai ficar sabendo, só a gente. Por isso que eu falei de autoexame, de autoconsciência. Então assim, não, isso aqui não é tão grave, deixa passar. Ou que nem no exemplo, não quero me focar especificamente no exemplo do conto, que foi uma mentira, mas na vida todo mundo já mentiu uma vez, algumas mentiras mais graves, outras não. Esse pai, ele não quis deixar passar. Seria uma mentirinha chamada de mentirinha besta. Mas não, para ele aquilo era importante, para ele aquilo seria um exemplo que ia mudar o futuro dos filhos dele. O mesmo vale em relação a diversas coisas. Então, por exemplo, a pessoa fala assim: não, esse ano novo eu vou fazer uma dieta, vou parar de comer um monte de porcaria. Aí passa um dia, 2, mas recebi uma visita em casa inesperada, então só hoje eu vou comer um hambúrguer, alguma coisa assim, e aí eu vou estar perdoada porque é pequeno. Então assim, ninguém vai te controlar sobre isso, mas você tinha fixado uma regra e você mesmo está descumprindo. Essa autoconsciência desses perdões, dessas leniências, é que é o debate que eu quero refletir. Então assim, como aquele pai, ele poderia ter passado batido e feito uma economia do dólar de $6 por conta do filho, e ele disse: não, eu vou pagar o valor que é o devido. Às vezes a gente também se compromete a algumas coisas, se acostuma a se perdoar sobre essas coisas, fala: não, depois eu vejo. E deveria seguir nesse sentido o exemplo do conto, ou seja, de falar assim: não, hoje eu vou fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então, por exemplo, a pessoa fala: não, eu quero reestruturar minha forma física. E ela faz todo um plano na cabeça dela, fixa uma data, fixa um horário, etc, etc. Quando chega a hora de praticar, geralmente no primeiro dia já acontece aquilo. Não, deixa para a semana que vem, porque vai acontecer tal evento, tal evento, tal evento. E aquilo que você programa para o seu futuro, de uma forma eventual, sempre com uma desculpa já pré-pronta, a tendência é de que aquilo não aconteça.
Quem estudou hipnoterapia, ou mesmo programação neurolinguística, qualquer dessas correntes de pesquisa sabe, aquilo que você tenta é algo que em tese você não vai conseguir. Você tem que pensar que você vai conseguir. Você pode não conseguir depois, ou não conseguir tanto quanto você queria. Mas quem tenta geralmente não consegue. Por quê? Você já está afirmando que você vai tentar. E tentar é não conseguir. Nesse sentido, é que é importante, quando você faz esse tipo de promessa ou prospecção para o início de ano, você escrever isso num papel, como se você estivesse fazendo um contrato com você mesmo. E você materializa aquilo. E a tendência é você deixar isso em um lugar visível. Sabe esses bilhetinhos que a gente cola e tal? Coloca lá, tipo, ó, vou andar 1 quilômetro por dia, por exemplo. E outra coisa também que é usada muito como desculpa é o seguinte, a pessoa fixa para ela mesma metas muito difíceis ou inalcançáveis, como um esquema de autossabotagem. Então, por exemplo, a pessoa não faz nenhum exercício físico e resolve começar a fazer caminhada. Aí ela fixa como meta, vou andar 15 quilômetros por dia, tipo, sem acompanhamento médico, sem condicionamento físico. É óbvio que ela não vai andar 15 quilômetros por dia, ela vai tentar a primeira vez, vai andar 2 e vai cansar. Primeiro que para você fazer exercício físico, o ideal é você ter uma orientação médica antes de saber como fazer, principalmente os alongamentos, etc. Mas, por exemplo, pegando esse exemplo, se a pessoa fixa, não, vou dar 2 voltas no quarteirão, é uma coisa muito mais palpável, é muito mais fácil você se cobrar de fazer aquilo do que você fixar um número muito elevado. Então esse também é um outro ponto. Quando você for se impor alguma coisa, quando você for se testar ou buscar uma nova diretriz, tente usar primeiro métricas palpáveis. Então fixe um valor palpável. Por exemplo, no início do ano passado eu resolvi estudar a questão do mercado financeiro de capitais de uma forma mais intensa, porque eu tinha um conhecimento grande acadêmico disso, tinha lido muitos livros, minha dissertação de mestrado é sobre poder de controle, e eu não investia, eu deixava meu dinheiro na poupança, absurdamente. Uma pessoa que é advogado da área de direito empresarial e deixava meu dinheiro parado na poupança, perdendo dinheiro. E aí o que eu fiz? Eu fixei uma série de metas, eu tinha feito cursos acadêmicos, mas eu falei, não, eu vou fazer um curso prático tal até tal mês, outro curso prático até tal mês. Eu vou ler tais livros, eu vou baixar tais apostilas. Uma coisa assim, possível dentro do meu tempo, e sei lá, 6 meses depois, eu já tinha uma base razoável, eu já estava investindo. Lógico, você não sai investindo que nem um louco. Eu vou fazer vídeos específicos sobre investimento. Mas eu fixei metas palpáveis, eu me dei um tempo razoável, que fosse possível conciliar. Então esse é um bom caminho para você cumprir as suas perspectivas. Esse é um ponto. Aquilo que você guarda para você mesmo, que você descumpre, vai se auto-perdoando, auto-perdoando. Agora eu vou falar sobre ações efetivas, como no caso. Muitas vezes na vida a gente tem que fazer escolhas que as outras pessoas também não ficam sabendo. E toma decisões negativas. Falando negativas do ponto de vista da sua própria moral, dos seus próprios valores. Cada um tem o seu, mas dentro desse conceito, se você muitas vezes faz isso e se acostuma com isso, parece uma coisa trivial, como no exemplo que a gente citou da história. Então esse cara ele mentiu na frente dos filhos e os filhos passaram. Vamos supor que ele faça isso de forma recorrente na vida dele. Isso parece que é uma coisa inócua, mas por dentro a gente também tem um auto-julgamento. Isso vai se acumulando, acumulando, até que uma hora estoura em outra coisa. Numa depressão, em algum outro problema, em algum outro distúrbio até de saúde. Então assim, é importante você tomar consciência das concessões que você faz consigo mesmo e quanto isso representa de negatividade para você. Tipo, se na verdade você vai falar aquilo é uma bobagem, mas no fundo você não acha. Qual é uma forma de você ter consciência disso? Anote quando essas coisas acontecem. Tente mensurar os resultados práticos disso. O que são resultados práticos? Olha, aqui eu deixei passar uma coisa, aqui eu deixei passar outra, aqui eu fiz uma coisa que eu não gostaria de ter feito como pessoa. A soma de tudo isso, se você anota, se você pega em um ano, por exemplo, tudo que você fez, nossa, isso vai te trazer um número, uma métrica para você calcular, para você fazer uma reflexão prática e para você mudar os comportamentos e evitar. Como eu disse já em vídeos anteriores, a melhor forma de você mudar é você ter consciência dos seus atos e ter consciência da consequência dos seus atos. Que aquilo que parece inócuo, parece uma bobagem, na verdade não é e traz uma repercussão negativa. Eu não vou falar especificamente disso, mas eu vou dar um exemplo, que é o ato de caridade, de ajudar os outros. Às vezes você ajuda alguém numa coisa pequena e que você não dá valor para aquilo que você está fazendo.
Só que assim, se você torna isso um hábito recorrente e faz esse mesmo exercício com o tempo, você vai ver que você está colhendo muitos resultados positivos que você não sabia. Não necessariamente resultados materiais, mas resultados importantes na sua vida, às vezes de contatos, às vezes da sua imagem, às vezes da sua sensação, da sua autossatisfação pessoal, e que reverberam em outras áreas. Até na área comercial, por exemplo. Então, às vezes a pessoa ela se sente melhor intimamente, ela não percebe isso, mas ela tem mais confiança para fechar um contrato, para fazer uma nova negociação, para expor a sua marca. Ela sente dentro de si uma sensação de valor que ela transmite para as outras pessoas através de negociações, no próprio emprego, no dia a dia. Então, assim, essa conscientização de atos certos e errados, que não depende da... Isso é importante. O que eu estou falando aqui não é relacionado à aprovação externa. Isso a gente já conhece, o que o público, os seus conhecidos vão dizer sobre tal coisa ou outra. Eu estou falando sobre a reflexão interna sobre os seus atos, daquilo que ninguém vai ficar sabendo, mas que você pode fazer para melhorar, para ter consciência dos seus erros, para aprimorar os seus comportamentos e para você mesmo se sentir melhor, com mais valor, uma pessoa boa. Eu não estou citando dogmas específicos, nem moral específica, porque cada pessoa tem uma formação, mas cada um tem dentro de si o que se chama de etiqueta, né, que é a pequena ética. Você tem aquela noção de um comportamento que você acha legal e que você não acha legal, e com o tempo você vai digamos, você vai empilhando essas coisas negativas dentro de você, e as coisas positivas vão te levantando. Então você tomar consciência disso e fazer uma reflexão sobre isso é importante. Por isso desse vídeo e dessa história, alguém saberia a diferença. Você sempre sabe a diferença daquilo que você faz. Um bom ano e até a próxima.